dia, conselheiro Valmir, conselheiro Cristóvão, bom dia, conselheira Dulce, conselheiro Nalu, bom dia, doutor Sérgio Cunha, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Havendo quórum regimental estando presente o ilustre representante do Ministério Público, declara aberta a sessão de número 1553. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1552, realizada no último dia 22 de fevereiro. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos. Vamos retirar de pauta o item 1 a 6, em face da ausência justificada do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos, então, para o item 7, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor Cristóvão. Bom dia. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com a finalidade de realizar fiscalização acerca de possível dilapidação do patrimônio público estadual pertencente ao acervo da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA, referente a maquinários e equipamentos. A DAFO, primeiro IGCR, emitiu relatórios preliminar de análise técnica das folhas 294 a 300, devidamente citados as folhas 327 e 332, os responsáveis apresentaram as defesas de folhas 333 a 342 e 350 a 375. Os autos retornaram à DAFO, primeiro IGCE, que emitiu que analisou as razões de justificativas com documentos apresentados pelos gestores e emitiu o relatório complementar de análise técnica das folhas 410 a 419. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou as folhas 424 a 425, por meio do pronunciamento do seu ilustre senhor procurador, doutor Mário Sérgio Neres de Oliveira. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto a requerimento do Ministério Público de Contas, objetivando a fiscalização acerca da possível dilapidação do patrimônio público estadual pertencente ao acervo da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, relativo a maquinários e equipamentos. Após serem realizadas diligências pela área técnica para atualização e levantamento de todo o maquinário e equipamentos, restou evidenciado o descontrole sobre os bens públicos, vez que foram encontrados alguns na posse direta de particular, sem qualquer registro, enquanto outros estavam desaparecidos. Os gestores das Secretarias de Estado de Agricultura e Pecuária, de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, então extintas e fundidas na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, foram citados e apresentaram informações sobre os bens não localizados fisicamente. Justificaram que o controle dos bens era realizado pelos escritórios em cada município, os quais deveriam realizar o acompanhamento das atividades executadas pelos produtores rurais, bem como sobre o acervo patrimonial da Secretaria. A instrução acolheu as informações a respeito da localização das máquinas e equipamentos inicialmente não localizados, porém, concluiu que os gestores não cumpriram de forma efetiva o controle dos bens patrimoniais sob sua guarda, descumprindo os artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64. Isto posto, e sendo fato sancionável por esta Corte, na forma do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, sugerimos a aplicação da multa ali tratada aos senhores João Taumaturgo Neto, secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, e José Carlos Reis da Silva, secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, à época dos fatos, em razão de conduta omissiva, em face do não cumprimento do dever constitucional de praticar efetivos atos de orientação, supervisão e coordenação, notadamente em relação à política de controle patrimonial do Estado, descumprindo o artigo 86, inciso 1 da Constituição do Estado, e artigo 1º do Decreto Estadual número 12.672, de 2005. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto.
Obrigado, presidente. A análise técnica realizada pela DAF, GSE, após a fase do contraditório, por meio do relatório conclusivo de análise técnica emitido, as folhas 410 e 419, bem como o parecer ministerial, as folhas 425 a 420, 424 a 425, recomendaram a aplicação de multas aos senhores João Taumaturgo Neto e José Carlos Rei da Silva, gestores à época, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em razão das seguintes infringências: a. Inobservância dos normativos legais quanto à gestão do patrimônio público e a ausência de fiscalização e acompanhamento das atividades a serem executadas, em descumprimento do artigo 86, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre. E b. Bens patrimoniais cedidas a terceiros sem instrumento e ou documentos de controle de patrimônio, em descumprimento do artigo 1º do Decreto Estadual número 12.672, de 2005. No entanto, peço vênia para divergir e não acolher a recomendação de aplicação de multas proposta pela DAFO e primeiro IGCE e pelo Ministério Público de Contas. Isso porque o artigo 28 do Decreto-Lei de 4.657, de 4 de 9 de 1942, as normas do direito brasileiro, incluído pela Lei 13.655, de 25 de 4 de 2018, exige a presença de dolo ou erro grosseiro, para que o agente público possa ser responsabilizado pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. A esse respeito, o Decreto 9.830, de 10 de 6 de 2019, regulamenta o disposto nos artigos 20 ao 30 do mencionado Decreto-Lei 4.657, de 4 de 9 de 1942. Sendo que o seu artigo 12 dispõe, dentre outras coisas, sobre o que se considera erro grosseiro. Nesse sentido, não há nos autos elementos suficientes que confirmem a existência de indícios de má-fé, erro grosseiro ou dolo por parte dos gestores, conforme exigido pelo artigo 28 do Decreto-Lei nº 4.657/42. Incluído pela Lei 13.655, de 2018, além de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dito ato falho apontado e o resultado danoso, o que inviabiliza o acolhimento da proposta de aplicação de multa-sanção, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, a respeito da responsabilização dos agentes públicos. Por outro lado, acolho as recomendações propostas pelo relatório técnico e parecer ministerial no sentido de notificar o atual responsável pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA, para que institua ou torne efeito o controle de bens móveis com rigorosa observância da Lei 3.884, de 17 de 12 de 2021, e demais normas e manuais vigentes, e para que proceda às atualizações necessárias no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Públicos do Acre, de modo a cumprir as exigências de implementação e adequação dos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos no item 3.3.3 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Secretaria do Tesouro Nacional. Diante do exposto, voto pela notificação do atual secretário de Estado de Produção e Agronegócio, CEP, para tomar conhecimento do apurado e para que institua ou torne efeito
o controle de bens móveis com rigorosas observâncias da Lei 3.884, de 17 de 12 de 2021, e demais normas e manuais vigentes, bem como que proceda às atualizações necessárias no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Públicos do Acre, de modo a cumprir as exigências e implementações e a adequação dos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos no item 3.3.3 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Secretaria do Tesouro Nacional, STN, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto do relator, do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Acompanho o relator. No voto, ele diz tornar efetivo, né, o controle? Ele é feito, mas é tornar efetivo o controle, não é isso, conselheiro? É isso. Sim. Tornar efetivo, né? É isso. Com o relator, isso aí. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Foi o relator, presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 8 da pauta. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, porque tem um processo, no mesmo sentido, o processo 141, 148, pois trata-se de recursos de reconsideração em desfavor do mesmo acordo recorrido. Então, eu vou tirar para juntar ao outro e trago, quando o outro já tiver em consideração de trazer juntos. Pois não, Vou conselheiro. retirar de pauta. Pois não, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra para a leitura do relatório relativo ao item 9 da pauta. Obrigado. Trata-se de consulta formulada a este Tribunal de Contas pelo senhor Manuel Messias Rodrigues Lopes, presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, mediante o expediente de folha 1 a 3, acerca da possibilidade ou não da Câmara Municipal de Epitaciolândia fazer aplicação de seus recursos em poupança com resgate automático. Após registrado e autuado, o feito foi encaminhado à DAFO, quinta IGCE, que emitiu o relatório conclusivo de análise técnica, folha 9 a 12. Seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou a folha 29 dos autos e pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Manuel Messias Rodrigues Lopes Ursim, presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, consubstanciada no seguinte questionamento, aspas, a respeito da possibilidade ou não da Câmara Municipal de Epitaciolândia poder fazer aplicação de seus recursos em poupança com resgate automático, fecha aspas. Encaminhados os autos à quinta inspetoria, esta posicionou-se pelo conhecimento da presente consulta em face da decisão do Pleno desta Corte de Contas para respondê-la como pré-julgamento de tese em caráter normativo, com fundamento no artigo 37, inciso 7 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e no seu artigo 142, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, nos seguintes termos: não há óbice legal para que Câmara Municipal realize aplicações financeiras do saldo disponível em conta corrente com resgate automático, desde que tais aplicações não criem obstáculos para o pagamento das despesas previamente fixadas, notadamente no que se refere ao pagamento de pessoal, fornecedores e demais obrigações contraídas pelo ente. As conclusões técnicas foram subsidiadas em jurisprudência dos tribunais de contas acerca do tema, conforme colacionado às folhas 10 e 11 do relatório técnico. O processo foi distribuído ao procurador em 27/10/2023. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta foi firmada por autoridade legitimada, encontra-se adequadamente formulada, mas não foi instruída com parecer do órgão de assessoramento jurídico da autoridade consulente, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Não obstante, o pleito foi recebido
pelo plenário deste tribunal e encaminhado para a instrução. Quanto ao mérito, trata-se de questionamento acerca da possibilidade da Câmara Municipal realizar aplicação financeira em poupança dos saldos disponíveis em suas contas correntes. Conforme apurou a instrução, a matéria já foi objeto de consulta em vários outros tribunais de contas da Federação, conforme jurisprudência colacionada às folhas 10 e 11 dos autos, cujas respostas, sempre no mesmo sentido, denotam lícita a aplicação financeira dos saldos duodecimais disponíveis nas contas correntes do Poder Legislativo, desde que não prejudique o pagamento das despesas previamente fixadas e o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pelo ente. Nesse contexto, insto observar que as câmaras municipais, não obstante detêm autonomia financeira, são unidades orçamentárias da administração municipal. Portanto, eventual sobra duodecimal, seja do principal ou decorrente dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, deverão ser restituídas ao Caixa Único do Tesouro Municipal no final do exercício ou ainda ser utilizados para compensação como parte da receita a ela destinada no exercício subsequente, assim atendendo ao comando constitucional contido no parágrafo 2º do artigo 168 da Constituição Federal de 88. Sobre o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional editou a nota técnica SEI 34054/2021-ME, buscando orientar os entes federados a como proceder quanto à contabilização deste e de outros aspectos também integrantes da supracitada alteração constitucional. No tocante aos rendimentos de aplicação financeira, assim dispôs o Tesouro. O repasse de duodécimos deve ocorrer por transferência financeira e, portanto, a classificação da fonte de recurso dos valores repassados deve ser mantida pelos órgãos que recebem duodécimos. Dessa forma, será possível apurar o superávit por meio da fonte de recursos, conjugando-se com os registros em contas de natureza de controle, disponibilidade por destinação de recursos. No que diz respeito aos rendimentos de aplicação financeira desses recursos, estes permanecem com a mesma vinculação de recursos do duodécimo. Nesse sentido, segundo Feijó, aspas, as mesmas restrições impostas pela Emenda Constitucional 109/2021, no contexto do principal do duodécimo transferido e não utilizado pelos poderes e órgãos beneficiários, devem vigorar no tocante a eventuais rendimentos de aplicação financeira das disponibilidades momentaneamente não utilizadas. Fecha aspas. Feitas estas considerações, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de resposta em tese ao consulente, em consonância ao proposto pela análise técnica, no sentido de que não há óbice legal para que a Câmara Municipal realize aplicações financeiras do saldo disponível em conta corrente, com resgate automático, desde que tais aplicações não criem obstáculos para o pagamento das despesas previamente fixadas, notadamente no que se refere ao pagamento de pessoal, fornecedores e demais obrigações contraídas pelo ente. Além disso, os rendimentos dessas aplicações não utilizados no decorrer do exercício, conquanto classificados na mesma fonte de recurso do principal, devem ser restituídos ao Tesouro Municipal ou objeto de compensação duodecimal no exercício seguinte, em consonância ao comando constitucional contido no parágrafo 2º do artigo 168, incluído pela Emenda Constitucional número 109/2021. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Trata-se, preliminarmente, verifica-se quanto ao pressuposto de admissibilidade da consulta, que esta foi acatada pelo Pleno deste Tribunal, conforme papeleta de julgamento número 122, 2023, na folha 3. No mérito, voto para responder à presente consulta em caráter normativo e de prejulgamento de tese, mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto dos termos propostos pelo relatório da DAF, 5ª GCE, e parecer ministerial no seguinte sentido. 1. Não há óbice legal para que a Câmara Municipal realize aplicações financeiras do saldo disponível em conta corrente, com resgate automático, desde que tais aplicações não criem obstáculos
para o pagamento das despesas previamente fixadas, notadamente no que se refere ao pagamento de pessoal, fornecedores e demais obrigações contraídas pelo ente. 2. Além disso, os rendimentos dessas aplicações são utilizadas, aplicações não utilizadas no decorrer do exercício, conquanto classificados na mesma fonte de recursos do principal, ou seja, do odécimo, devem ser restituídos ao Tesouro Municipal ou objeto de compensação do decimal no exercício seguinte, em consonância ao comando constitucional contida no artigo 168, incluído pela emenda constitucional número 109 de 2021, após dar conhecimento desta decisão ao consulente pelo arquivamento dos autos, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do Cine, Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Vamos retirar de pauta o item 10 e 11, em face da ausência justificada do nobre conselheiro Ronald Polanco. Passamos, então, é o 10, só um pouquinho, que eu acho que É isso mesmo. é o 10 e o 11, né? Isso. Isso, 10 e 11. Passamos para o item 12, que tem como relatora nova conselheira do Cine Benício, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. Procurador-chefe do Ministério Público em exercício, doutor Sérgio Cunha Mendonça, conselheira Nalu, demais conselheiros. Um bom dia também a Kátia, que nos acompanha hoje. Um bom dia também a todos que nos acompanham pela Rádio Web. Senhor presidente, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor F. Roberto Cavalcante Lima, por meio de seus advogados, contra o acórdão 12.238, de 10 de dezembro de 2020, relatado nos autos 137.669, que se referiu à inspeção para verificar o cumprimento da Lei 379 de 2020, no tocante à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 pela Prefeitura de Feijó, de relatoria da ilustre conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, tendo o plenário decidido por unanimidade pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570 ao senhor Kéfer Roberto Cavalcante Lima, notificação e comunicado à Câmara Municipal de Feijó. O gestor, após o conhecimento da decisão acima, protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração, asseverando preliminarmente a nulidade do acórdão, sustentou também que não houve dano ao erário, muito menos dolo na conduta do gestor, devendo ser levado em consideração o disposto na Lei 13.655 de 2018, LINDB, e, ao final, postulou o reconhecimento de nulidade do acórdão, e o processo foi distribuído em 4 de 2022, encaminhado à área técnica, que, pela segunda inspetoria, se manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a multa aplicada. O Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se manifestou. A folha 55 é o relatório, excelência. Esse feito foi incluído na pauta da sessão 1531, plenária, designado para 27 de julho de 2023, contudo, houve sua exclusão para melhor análise. É o relatório, excelência. Obrigado, excelência. Passa a palavra ao doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do senhor Kéfer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, contra o acórdão número 12.238/2020, que o multou em R$ 3.570 em face do não atendimento da transparência exigida nas despesas de combate ao Covid-19.
O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67, inciso 1 e 68 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Segundo a instrução, o recorrente, para postular a exclusão da multa que lhe foi imposta, utiliza os mesmos argumentos que já foram rejeitados em todas as etapas do processo principal, não havendo nada de novo capaz de modificar o quadro. Isto posto, concordamos com o conhecimento e não provimento do presente recurso. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Esse também é o meu entendimento, Excelência, posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Keff Roberto Cavalcante Lima, e preliminarmente afasto a nulidade do acórdão 12.238, de 10 de dezembro de 2020, uma vez que é ausente o prejuízo na instrução e julgamento colegiado do feito, que originou e nego-lhe provimento, mantendo o deciso mencionado, uma vez que não foram atendidas as disposições da Lei nº 13.979 de 2020, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Voto com a relatora. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 13 da pauta. Obrigada, Excelência. Dessa feita é recurso de reconsideração interposto pelas senhoras Marilete Vitorino de Siqueira e a Nazira Cássia da Silva Corrêa Palazzo, contra o parecer prévio 818 e o acórdão 13.876, prolatados em 23 de março de 2023, prestação de contas da Prefeitura de Tarauacá, exercício 2019, de relatoria da ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, e o plenário decidiu por maioria, consoante descrito a seguir. Prestação de contas da Prefeitura de Tarauacá, exercício, encaminhamento de parecer prévio à Câmara Municipal sugerindo a reprovação das contas, arquivamento. Tribunal de Contas, reunido em sessão plenária em 23 de março de 2023, para dar cumprimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º da Carta Estadual, apreciou os autos do processo eletrônico 137.410, e após exame dos documentos que instruíram o feito por maioria nos termos do voto da conselheira relatora Nalu Maria Lima Gouveia, considerando a ausência de inscrição da dívida ativa referente ao IPTU do último exercício, infringência aos artigos 39, 2º e 85 da Lei Federal 4.320/64, existência de saldo credor em conta de dívida ativa no balanço patrimonial, infringindo o 85 e 103 da 4.320, divergência do relatório de movimentação de almoxarifado, divergência na atualização do inventário analítico, várias inconsistências no valor do patrimônio líquido, descumprimento do limite de 54% das despesas com pessoal, e emitiu o parecer prévio sugerindo a reprovação das contas, exercício 2019, de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3ª linha B, da Lei Complementar Estadual 3893, e o encaminhamento de cópia dos autos da Câmara Municipal, tendo divergido do voto da relatora o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que votou pela regularidade com ressalva das contas de Tarauacá, tendo em vista que na prestação de contas há problema no inventário, mas em razão do exercício não pode ser considerada irregularidade. Já a ausência de inscrição de dívida ativa de IPTU do lançamento do balanço configuraria ressalva. Assim, restaria como irregularidade a despesa do pessoal, e foi ajustado no ano seguinte. Isso aí foi do... Aí, aqui também tem essa foi aí vem a emenda também do parecer prévio, mas, enfim, contra essa decisão, as gestoras, após conhecerem, protocolizaram dentro do prazo este recurso de reconsideração, no qual sustentaram que foram adotadas medidas, objetivando elevar a arrecadação de IPTU, tendo inclusive sido realizado refis no exercício 2019, afirmaram que
Não houve a inscrição na dívida ativa tributária, pois houve o pagamento durante o mencionado refis, o que configuraria apenas uma ressalva. Quanto à movimentação do almoxarifado e o inventário analítico dos bens móveis e imóveis, salientaram os problemas pretéritos vivenciados pela unidade, que não puderam ser solucionados em apenas um exercício, e argumentaram ser aplicável a portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, que estendeu o prazo para a regularização patrimonial até 1º de janeiro de 2021, e no tocante ao limite da despesa com pessoal, ressaltaram que o percentual foi reconduzido no exercício seguinte para 52,12%, e por isso não houve aplicação de multa quando a análise da sobredita despesa, conforme Acórdão 2047-2020, prolatada em autos de processo autônomo, terceiro quadrimestre de 2019. Afinal, postularam a reforma do Acórdão 13.876-2023 para considerar regulares as contas da Prefeitura de Tarauacá, exercício 2019. Processo distribuído em 26 de junho de 2023 e após encaminhamento à área técnica, essa se manifestou pela 5ª inspetoria pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir as falhas apontadas nos subitens 1.3 e 1.4 do acordo recorrido, quais sejam divergência do relatório de movimentação de almoxarifado com relação aos empenhos, infringindo os artigos 85 e 96 da 4.364 e resolução TCE 87/2013, e divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando comparado com a variação apresentada no balanço patrimonial e a relação das despesas liquidadas no período, infringindo os artigos 94, 95 e 96 da 4.320/64 e resolução 87/2013 do Tribunal de Contas do Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou neste feito. Eu relato a excelência. Obrigado, Excelência. Passo a palavra ao novo procurador, Dr. Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelas senhoras Marilete Vitorino de Siqueira, ex-prefeita municipal de Tarauacá, e a Nazira Cássia da Silva Correia Palazzo, contadora, com a finalidade de reformar o Acórdão número 13.876/2023, que emitiu parecer prévio recomendando a reprovação das contas da Prefeitura de Tarauacá no exercício de 2019, determinou a comunicação da apurada ao Conselho Regional de Contabilidade e notificou o atual mandatário para que promova a imediata redução da despesa com pessoal ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A DAF emitiu o relatório técnico de folhas 26 a 31, onde considerou que a portaria STN 548/2015 estabeleceu prazo até 1º de janeiro de 2021 para os municípios com até 50 mil habitantes para obrigatoriedade de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação ou exaustão, reavaliação ou redução ao valor recuperável, o que afastaria as irregularidades referentes à divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando comparado com a variação apresentada no balanço patrimonial e a relação das despesas liquidadas no período, e a inconsistência no valor do patrimônio líquido, mantendo a irregularidade das contas ante os demais itens apontados no acórdão recorrido. Recebi o feito em 13 de julho de 2023. Inicialmente, destaque que o presente recurso é tempestivo e há interesse recursal, motivo pelo qual deve ser conhecido. No mérito, a DAF afastou apenas a irregularidade em relação aos bens imóveis e imóveis, que teve impacto direto no valor do patrimônio líquido, ante o prazo estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, através da portaria número 548/2015, mantendo inalterados os demais itens. 1. A ausência de inscrição da dívida ativa referente ao IPTU no último exercício, infringindo os artigos 39, parágrafo 2º e 85 da Lei Federal número 4.320/64. Existência de saldo credor em conta de dívida ativa no balanço patrimonial, infringindo os artigos 85 e 103 da Lei número 4.320 e o MCAS de 7ª edição. Divergência do relatório de movimentação de almoxarifado com relação aos empenhos, infringindo os artigos 85 e 96 da Lei 4.320 e resolução TCE-AC número 87/2013, e descumprimento do limite de 54% das despesas com pessoal,
que alcançou 54,94% da receita corrente líquida, infringindo a linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101/2000. Ante o exposto, este MP de Contas opina: 1. Pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio tempestivo, e 2. No mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do acórdão recorrido os itens 1.4 e 1.5 ante a sua correção. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Passa a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Com o mesmo entendimento, excelência, posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelas senhoras Marilete Vitorino de Siqueira e a Nazira Cássia da Silva Corrêa Palazzo, no mérito dou-lhe parcial provimento, para alterar o parecer prévio número 818/2023, suprimir os itens 3 e 4, quais sejam divergência do relatório de movimentação de almoxarifado, com relação aos impêndios, e divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando comparado com a variação apresentada no balanço patrimonial e a relação das despesas liquidadas no período, classificando-as como ressalvas nos termos do artigo 51, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93, e considerando os prazos definidos pela Portaria STN número 548/2015, modificar o item 1 do acórdão 13.876 para excluir as falhas destacadas nos subitens 1.3 e 1.4, já li aqui, e arquivar os autos após as formalidades de estilo, mantendo todos os demais itens do acórdão recorrido. É com o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a desculpa, já terminamos, não tem mais nenhum. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 14 da pauta. Obrigada, excelência. Processo 142.746. Nos autos da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural do Estado do Acre, exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, em 16 de maio de 2022, as contas foram enviadas eletronicamente a esta Corte, nos termos da legislação de regência, foi autuado, registrado e a distribuição pela Secretaria das Seções, com encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária da AFO, e pela primeira Inspetoria-Geral se manifestou considerando regulares, com ressalvas, contas apresentadas pelo referido fundo. Obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do gestor pelo Diário Eletrônico de Contas 2101, de 4 de agosto de 2023, o prazo transcorreu sem apresentação de esclarecimento. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o ex-procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se manifestou no feito e relatório. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pedro Gomes. Constatou a instrução a reiterada inoperância da entidade e a inobservância dos requisitos mínimos na emissão do parecer de controle interno. Isto posto, e considerando o entendimento de que a inoperância da origem refoge a competência do gestor, concordamos com seu julgamento como regular com ressalva, a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo os aludidos itens como temas de cobrança de correção. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, a nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Ante o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 3893, pela aprovação da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural do Estado do Acre, exercício 2021, responsável o senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, considerando a regular com ressalva, valendo como ressalva o descumprimento parcial no item
15 do anexo 7 do Manual de Referência da Resolução TCE 87/2013, notificação do excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos e remessa dos mesmos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. A relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 15 da pauta. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco, exercício 2021, de responsabilidade de seu presidente, o vereador Manuel José Nogueira Lima, em cumprimento ao previsto nos artigos 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual e 2º, parágrafo 2º, 1b da Resolução TCE 87, de novembro de 2013. Após o registro, autuação e distribuição em 30 de março de 2022, os autos foram remetidos à Diretoria de Auditoria Financeira Sanitária e pela segunda inspetoria se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Rio Branco. Obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38/93 e aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a situação do ex-gestor, bem como da responsável pelos demonstrativos contábeis, senhora Silvânia Diogo Rego, tendo sido apresentada a defesa às folhas 356 e 371, e sobre a qual a segunda IGCS manifestou entendendo sanadas as falhas apontadas e sugerindo a aplicação do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar 38/93. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, ao relator. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas e referência de responsabilidade do senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de março de 2022. A instrução preliminar apurou a ausência de comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 3.875.412,03, registrado no balanço financeiro, por meio dos extratos de conciliação bancária respectiva, em descumprimento à Lei Federal nº 4.320/64, artigo 93. Registra ainda que essa mesma quantia figura como divergência quando comparados os extratos e a conciliação bancária respectiva com o valor registrado na conta caixa e equivalentes de caixa do balanço patrimonial, em descumprimento à Lei Federal nº 4.320/64, artigo 85. Ademais, a instrução relatou divergência no que concerne aos repasses financeiros à Câmara Municipal, observando um montante de R$ 4.189.174,23 a maior em relação à dotação autorizada no orçamento e créditos adicionais, propondo que a situação fosse apurada por ocasião da análise da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Rio Branco, referente ao exercício de 2021, tendo em vista que a responsabilidade pelos repasses dos duodécimos é do chefe do Poder Executivo. Ante as irregularidades examinadas, sugeriu a citação do gestor e a audiência da contabilista, senhora Silvânia Diogo Rego, para o contraditório. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa conjunta, de forma tempestiva, conforme atesta a certidão, a folha 373. O relatório conclusivo de análise técnica testou a comprovação do saldo financeiro ao final do exercício, por meio da apresentação dos extratos bancários e respectivas conciliações da conta 51, dígito 2, agência 2278, mantida pela origem junto à Caixa Econômica Federal, pelo que sugeriu a regularidade da matéria, com fundamento no artigo 36, inciso 1, artigo 51, inciso 1 e artigo 52 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. O processo foi distribuído ao procurador em 5 de outubro de 2023, de acordo com as peças constantes do feito. Observa-se
que as informações do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte foram comprovadas por meio de documentos fidedignos, atestando a veracidade das informações contidas nos balanços financeiro e patrimonial apresentados nesta prestação de contas. Por oportuno, em relação ao repasse efetuado à Câmara Municipal de Rio Branco, além do limite fixado no artigo 29-A da Constituição Federal, importa que o fato seja devidamente apurado nos autos da prestação de contas do chefe do Poder Executivo do município de Rio Branco, tendo em vista que o que consta no parágrafo 2º, inciso 1, do mesmo dispositivo constitucional. Quanto exposto, este Ministério Público de Contas, com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, opina pela emissão de acórdão considerando regular a prestação de contas subexame. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, a nobre relatora, para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Ante exposto e considerando o relatório técnico e a manifestação ministerial, voto pela emissão de acórdão, julgando regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco, exercício 2021, de responsabilidade de seu presidente, senhor Manuel José Nogueira Lima, nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, pela remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, presidente, muito obrigado. Voto com a nobre conselheira relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Considerando que os próximos processos são da nossa relatoria, passo a condução dos trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, seguindo a pauta, passamos ao processo número 16 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro presidente da Corte, Tomás Trindade, é quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Trata de processo autônomo instaurado por determinação do item 2 do Acordo 12.707, de 20 de junho de 2021, do plenário desta Corte de Contas, para verificação da execução do contrato oriundo do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Branco, o valor estimado de R$ 26.796.963,32, assim como do adequado funcionamento da tecnologia RFID para o controle no abastecimento dos veículos, sob a responsabilidade da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza e do senhor Sebastião Bocalon Rodrigues, respectivamente prefeitos nos períodos de 2019 a 2020 e 2021. O processo foi registrado, autuado, encaminhado à DAF, que emitiu o relatório técnico preliminar, apontando as seguintes irregularidades: pagamento do valor de R$ 455.100,62 no exercício 2019, sem a devida comprovação da finalidade pública, e realização de atestos e pagamentos com valores divergentes em face do mesmo contrato, cujo fato gerador ocorreu no mesmo dia e no mesmo estabelecimento referente ao período de 2019 a 2021. Os gestores foram citados e, após a citação, a DAFO emitiu o relatório técnico conclusivo, onde aponta que foram sanadas as irregularidades inicialmente apontadas na execução do contrato analisado. O Ministério Público, por meio do seu vice-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se nos autos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para seu pronunciamento. Trata os presentes autos de processo aberto por determinação do plenário desta Corte de Contas, através do acordo número 12.707/2021, processo eletrônico número 131.548,
para verificar a execução do contrato oriundo do pregão eletrônico para registro de preços, número 06/2018, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, no valor estimado de R$ 26.796.963,32, assim como do adequado funcionamento da tecnologia RFID para o controle do abastecimento dos veículos. Após a instrução processual, com pedidos de documentação, foram elaborados relatórios técnicos de folhas 1194 a 2028, tendo a auditora concluído que, apesar de encontradas pequenas divergências nos valores pagos pela administração municipal, não se constatou prejuízo ao erário, assim como não foram identificadas outras irregularidades atinentes à execução do contrato analisado, opinando por considerar regular a despesa. Recebi eletronicamente o presente processo em 13 de julho de 2023. Apesar de impugnar pela regularidade dos atos analisados, o último relatório recomenda ao atual gestor que observe o disposto nas leis federais número 8666/93 e número 14.133/2021, assim como demais legislação correlata, realizando o efetivo acompanhamento da execução contratual, garantindo a adequada prestação de serviços e o respeito aos princípios da administração pública. Contudo, tal recomendação é apenas para o gestor cumprir o que legalmente está obrigado a fazer, não havendo constatação de que está em falta com tal desígnio. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do presente processo. É o pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Nosso voto é no mesmo sentido, por julgar regular a execução do contrato em análise, celebrado entre a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação e a empresa Link Card, administradora de benefícios Eireli, oriunda do pregão eletrônico para registro de preço, número 06/2018, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, referente à prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Obrigado, conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, Excelência. Obrigado, conselheira Ana Lu Maria. Relator, presidente. Muito obrigado. Decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo número 17 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ribamar Trindade, a quem concede a palavra. Excelência, eu solicito a retirada de pauta desse processo, por gentileza. Ok, retirado de pauta este processo, passamos ao processo seguinte, que é o 18 da pauta. Continua como relator. Vossa Excelência, conceda a palavra. Excelência, eu solicito o julgamento em bloco dos itens 18 a 24 da pauta. Muito bem. Consulto o Ministério Público de Contas sobre o julgamento em bloco do processo 18 a 19. Perdão. Nada a opor, senhor presidente. Muito obrigado. 18 ao 24, não é isso, meu presidente? Sim, conselheiro. Sim, presidente. Ok, então, ouço meus nobres conselheiros, conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Concordo, Excelência. Conselheira Ana Lu Maria. De acordo, senhor presidente. Ok, então, assim, senhor relator, Vossa Excelência pode julgar em bloco processo de 18 ao 24 da pauta. Palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Trata os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. Porém, nos itens 19 a 23,
19 e 23, né? 19 a 23 não, 19 e 23, verificou-se incorreção no enquadramento final, sendo sugerido pela DAFA sua devida correção, com base nos precedentes desta Corte de Contas. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório, Excelência. Muito obrigado. Ouço o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Esses processos de aposentadorias deste bloco, o Ministério Público de Contas analisou previamente todos os atos, observou a regularidade na prática de todos, razão pela qual opinamos pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, já com esse pequeno destaque feito pelo nobre conselheiro relator, em dois processos deste bloco, que é o do 19 e o 23 da pauta, há um erro na classificação da referência, e neste ponto nós estamos pedindo que o registro já seja elaborado na referência correta, conforme apontado pela análise, e todo o registro com base no artigo 61 da Constituição Estadual do Acre, e em relação a esses dois processos cujas referências estavam incorretas, invocando a súmula de jurisprudência número 02/2016, para que o registro já seja feito na análise correta. É o pronunciamento válido para os processos deste bloco. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir os seus votos. Obrigado, Excelência. Visto analisados os presentes processos, reconhecemos a legalidade da matéria, com as devidas correções de reenquadramento, nos termos do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público. Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias. 2. Pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão, como vota? Acompanho o voto do nobre relator. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Obrigado, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E assim, não havendo mais processos em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos. Obrigado, senhor presidente. Palavra para Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os senhores. Sempre um prazer revê-los aqui com saúde. Cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham pela rádio web. Agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. E também comunicar que durante o mês de março eu estarei com os senhores aqui no Pleno, em razão das esferas regulamentares do procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, e é sempre um prazer tê-los aqui. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, conselheiro? Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir do Ministério Público de Contas e os conselheiros Ana Lu e os demais conselheiros propor para que nós possamos fazer uma moção de louvor e reconhecimento à Universidade Federal do Acre, e agora em março, né, completa mais um ano da sua existência, em razão dos relevantes serviços que ela presta enquanto Casa da Ciência, Casa do Conhecimento à sociedade acreana, que nós possamos, então, fazer essa moção de louvor e reconhecimento. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao doutor Sérgio Cunha. Muito importante a lembrança aí da conselheira Dulce, a proposta, né? Eu acho que é merecido o papel da universidade
na vida de todos nós aqui, inclusive na minha, que vim de fora e tive a oportunidade de, uma das minhas formações, eu ter cursado na UFAC, e certamente é uma instituição que mudou o destino de muita gente aqui e continua mudando, né, e fazendo a diferença. Eu estou totalmente de acordo e é algo realmente merecedor que deve ser feito. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Da mesma forma, senhor presidente, eu quero parabenizar, inclusive, a lembrança da nobre conselheira Dulcinea Benício. É mais do que louvável, realmente, a sua iniciativa. Apoio com louvor. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Presidente, de acordo também, merecedora a nossa universidade. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Presidente, eu também queria compartilhar o mesmo entendimento e parabenizar, lembrando o aniversário da nossa querida universidade. Acho que a nossa geração toda é uma geração que estudou lá, e eu participei do movimento estudantil. Foi uma época muito maravilhosa da minha vida. Participei de várias gestões do DCE, como também fui fundadora do CA, Centro Acadêmico de Letras. Da minha vida de militância foi na Universidade Federal do Acre, com pessoas maravilhosas, vários cursos. Fui feliz na época que passei de 83 a 86, minha vida na universidade. Queria também, senhor presidente, colocar a tristeza da gente estar vendo de novo as enchentes em vários municípios, me solidarizar com os prefeitos, prefeitas, com a administração das prefeituras, também me solidarizar com todas as pessoas que estão passando mais essa dificuldade. Antes de começar a sessão, nós estávamos falando, todos nós aqui, das cidades que pertencem à Amazônia. Todas as nossas cidades, elas são feitas a partir do nosso. Inclusive, a gente tem uma relação com o Rio muito grande. Um dia desse, conversando com uma amiga que está agora morando lá no Rio Grande do Norte, e ela falando sobre o mar, eu na verdade, não tenho ligação nenhuma com o mar. Eu nunca tive vontade de morar perto de mar, de ter uma praia, uma casa de praia. Eu gosto de rio, eu ligar pés, de ar. Essa é muito a nossa ligação. E eu fui, boa parte da minha vida, moradora da beira do rio. Eu morava na antiga Rio Grande do Sul, quando existia a Rio Grande do Sul, todo o processo de barranco, eu vivenciei algum outro sentimento, que era aquele sentimento de criança. E como o Ribamar falou, criança só achava eu só queria era brincar, eu adorava aquelas brincadeiras, ficar vendo cair, fazendo aviãozinho, jogando um contra meu irmão, contra os vizinhos. O sentimento naquela época não era um sentimento que hoje a gente tem de pesar, de tristeza, inclusive emocional, né? Hoje tem várias pessoas que moram, que já passaram por tantas enchentes e emocionalmente estão tendo problemas quando vem já o tempo de chuva, quando começa o inverno. Então, começa a ter uma relação emocional muito ruim, porque parece que vão reviver as cenas de novo, tendo que ir lá se abrigar na casa de
pessoa, ou no abrigo público, ou numa escola. Então, é bem difícil. Então, eu só queria me solidarizar com todos, com todas, parabenizá-lo das que o tribunal vem tomando, tanto com as inspeções, no sentido de garantir mais ou menos o bem-estar, porque é muito difícil dizer bem-estar quando você está na sua casa, mas as mínimas condições necessárias, as melhores condições necessárias numa situação dessa. Então, a solidariedade que sei que todos os conselheiros, o Ministério Público de Contas, a presidência, se manifestou aos municípios, aos prefeitos, a todos os moradores e moradoras, a dificuldade que é para municípios mais distantes, como agora Jordão, Brasileia, que a gente estava conversando de manhã mais cedo, que está quase... É muito difícil. Brasileia é um vale. Inclusive, no seu hino municipal, fala o quanto que eles se emocionam com aquele vale. Mas hoje é impossível, não está mais condição. Acho que tem que começar a fazer esse pensamento de começar a mudar a cidade lá para cima. E eu sei o quanto que isso é difícil. Eu tenho 40 anos no Tucumã, eu não gostaria de me mudar do Tucumã. Deve ser muito difícil se mudar de onde você tem suas raízes, suas amizades. O Valmir sabe bem isso, porque é daquela região, e quantas brincadeiras ele fez nessa rua que hoje está totalmente tomada pelas águas, né? Então, é muito difícil o que a gente vem vivendo. Mas e como vinha dizendo a Dulce, essas mudanças elas vão se intensificar cada vez mais. As perspectivas que os cientistas vêm colocando, os ambientalistas há muito tempo, a Marina, esses dias eu achei tanta graça, o Dulce tinha mesmo assim no AC 24 horas, e olha lá, no AC 24 horas. Marina tinha razão. Olha, se não fosse tão trágico, seria cômico a gente ouvir essas coisas que a gente vem dizendo há tantos anos, há tanto tempo, tantas pessoas já anunciando como se fossem profetas, e a gente viu que não foi feito quase nada. E hoje a gente está passando por essas dificuldades. Então, só queria deixar minha solidariedade, meu respeito, minhas orações. É o que a gente faz mais nessa época, é rezar para que essas pessoas possam ter consolo, possam ter um pouco de sossego emocional, financeiro, porque é muito difícil. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Então, eu gostaria também de parabenizar a nova conselheira do CINE pela iniciativa dessa homenagem à nossa universidade. Eu também sou fruto da Universidade Federal do Acre. Aliás, sempre estudei escola pública, estudei na Faculdade Federal, e a nossa universidade, a gente sabe que já formou tantas e tantas pessoas, ajudou, transformou a vida de muita gente. A gente sabe que através da educação a gente consegue transformar a vida das pessoas e as pessoas conseguem transformar o mundo. Então, parabéns, conselheira, e decidiu-se por unanimidade conceder a moção de louvor e reconhecimento pela nossa instituição, a Universidade Federal do Acre. Dando continuidade às comunicações, passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, acho que o conselheiro Valmir não falou aí. Falou. Falou, não? Ah, não, então porque a conselheira... A conselheira Dulce pediu a questão de ordem. Eu pensei que tinha parado quando foi na conselheiro Valmir. Senhor Então, presidente, na realidade, desculpa. na realidade, nós estávamos numa votação de
de moção. Exatamente. Aí a conselheira Nalu já fez o pronunciamento dela, na realidade. Eu acredito que nenhum Ministério Público foi ainda passada a palavra para ele, para que... Foi já? O Ministério Público já se manifestou, conselheiro. Eu Já já se manifestou, né? manifestei favoravelmente a Explicações. proposta. Ah, tá ok. Então, eu agradeço, presidente. É o meu momento. Eu vou, na realidade, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pela belíssima sessão. Foi uma sessão rápida e ágil, na realidade, com muito proveito. Agradecer também a presença do Ministério Público aqui. Nosso doutor Sérgio estava realmente já... Estávamos com saudade dele aqui no Pleno. Então, Obrigado. queremos agradecer a presença do Ministério Público e também aproveitei esse momento para trazer minha solidariedade às famílias desabrigadas, motivado pela enchente que assola todo o nosso estado, em especial o povo de Brasilé, que passa pela maior enchente de sua história. Minha solidariedade a todos. E quero dizer, inclusive, estendendo ao nosso pessoal de Habitações, nossos irmãos bolivianos, que todos estão passando por um momento muito difícil, realmente muito difícil, mas que quero desejar que Deus conceda a todos saúde, prosperidade e resignação. Que Deus abençoe a todos. Há de haver realmente um conforto e que todos possam novamente erguer as suas residências e viver na paz, na prosperidade. Era isso, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, fazer coro com todos aqueles que já falaram aí em relação à universidade, e solidarizar também com todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, dos nossos municípios, né? A maioria deles aí estão aí com essa alagação de solidarizar, que Deus tire ele desse sufoco já e que os gestores dêem o maior apoio a essas pessoas que estão sofrendo neste momento. No mais, agradecer a todos pela sessão e um bom dia. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, dar as boas-vindas ao doutor Sérgio, que vai ficar como chefe durante as férias, doutor Mário. Ela sempre é muito bem-vindo, com sua sabedoria. E também queria aproveitar a presença da conselheira Clube, na sessão ela não estava assim, presencialmente, para parabenizá-la também pela assunção nos cargos do IB e da Tricom. Eu e o presidente estivemos lá também, prestigiando, e a conselheira Nalu tem atuado, né, ativamente nessas duas entidades de representação do controle externo. Então, assim, cumprimentá-la e desejar que, mais uma vez, ela, como sempre faz, ela brilhe nesses órgãos, levando aí a nossa representação aqui do Acre ao Brasil. Também, senhor presidente, trazer a minha solidariedade a todas as vítimas, né, dos eventos climáticos. Nós podemos ver um pouco ali no Parque de Exposição, Vossa Excelência tem mandado as equipes para o interior, os nossos auditores também já fizeram, inclusive, acompanhamento, os barcos com a Defesa Civil tem sido um trabalho excelente dos nossos auditores, Gustavo, a Kelly, o Fernando, vários, né, auditores nossos estão aí nessa luta, ajudando, orientando, fiscalizando, também colocando a presença do Tribunal de Contas no meio dessa tragédia que tanto entristece, né? A gente vê tantas famílias fora das suas residências, passando por esse momento de dificuldade. Então, aqui também levar essa solidariedade, dizer que o tribunal
está acompanhando, nós estamos atentos, estamos trabalhando também já nos sistemas que vão se abrir para a sociedade, né? Já num momento mais rápido aí, a nossa tecnologia está trabalhando nisso, né? E isso aqui é uma tristeza muito grande, né? E também, mais uma vez, lembrar o cuidado necessário nas casas sobre dengue, tudo isso que está realmente afetando a nossa população. Mas, senhor presidente, desejar um bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Muito obrigada. Obrigado, conselheira. Passo a palavra novamente à conselheira Ana Lu Gouveia. Eu queria pedir desculpas, mas eu já falei, só queria... uma coisa que eu esqueci foi de dar as boas-vindas ao Sérgio e dizer que é extremamente... A gente uma convivência muito maravilhosa. Obrigado, conselheira. Obrigado, conselheira. Eu gostaria de inicialmente agradecer a Deus que nos permitiu estarmos aqui novamente reunidos com saúde. Agradecer a presença de todos, conselheiro Valmir, conselheiro Cristóvão, conselheira Dulce, conselheira Ana Lu, doutor Sérgio Cunha. É sempre um prazer tê-lo aqui novamente no plenário. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de fazer coro também a todos já que prestaram solidariedade, às vítimas da enchente. Ontem nós estivemos presentes lá na Expoac, né? Então está sendo montado os abrigos para os desabrigados. Ontem e hoje também nas nossas equipes estão lá, não para nós abrirmos um procedimento de acompanhamento, mas sim para poder colocar o tribunal à disposição para contribuir nesse momento difícil, inclusive orientando e fazendo o que é possível, principalmente nas aquisições, que a gente sabe como está em estado de calamidade, e aí as pessoas podem querer comprar as coisas de qualquer forma, e a gente tem feito esse acompanhamento justamente para poder orientá-los, para não incorrer em erros, e que esses recursos que são destinados possam ser aplicados da melhor forma possível e consiga atingir a todos aqueles que necessitam deles. Então, é nesse sentido que nós deslocamos nossa equipe. Eu gostaria de agradecer também ao nosso diretor Gustavo, a Kelly, que não mediram esforços quando nós solicitamos no final de semana. Eles foram ao Rio, fizeram filmagem, o Fernando também, nosso auditor Fernando. Então, todos eles, vários outros aí que estão não estão medindo esforço para poder a gente fazer a nossa parte aí, como tribunal, como órgão de fiscalização, a gente contribuir aí junto com o Ministério Público, com os gestores, né, que também não estão medindo esforço para tentar minimizar essa situação que está acontecendo em todo o nosso estado. E agradecer também toda a nossa equipe, a doutora Kátia, que hoje está substituindo a doutora Janaína, e toda a equipe técnica que nos permite realizar ainda na forma telepresencial a nossa sessão. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web e a todos que nos ouviram também. E nada mais, desejar a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos. E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.